Você ouve o programa Insight. E nós vamos atendendo a um ouvinte, né, que é de 33. Para você ter uma ideia, né, para o nosso ouvinte aqui, né? Quer dizer, tem que para ir a 33 você vai até Jaguarão. São 160 quilômetros, 150 quilômetros. Depois, para ir até 33, são mais 130 ou 150. São 300 quilômetros. É mais do que aqui é Porto Alegre, né? E nós estamos chegando com um sinal da rádio em boas condições de sintonia por lá. E, é claro, na internet também nós estamos. Mas ele diz assim, ó, por que o sacrifício tem sido a ferramenta usada pelo homem em momentos diferentes, em lugares bem distantes, para satisfazerem deuses ou crenças, né? Obrigado, Luiz Gadeia, Uruguai, 33. Prazer, obrigado pela sua sintonia, Gadeia. E aí nos remete, né, a esse assunto que algumas vezes a gente abordou de uma outra forma, né, dos sacrifícios. Né? E até hoje ainda você vê os sacrifícios na rua. Onde eu passei que tinha 3 galinhas mortas no meio da rua, com uma série de adereços ou coisas desse tipo, assim, né? Se dá para dizer que é adereço, acho que não é adereço, é algum objeto, né? De sacrifício. Né? Pobre da galinha que morreu para quê? Existe uma história por trás, já na Bíblia, está relatado que Abraão, que era casado com Sara, não podia ter filhos. Sara já era uma mulher velha, de 60 e poucos anos de idade, e muito menos, não tinha a possibilidade de engravidar. E Deus, para resumir, Deus deu um filho a Sara, e lá em determinado momento, já com um filho maior, desse casal vai surgir os descendentes dos povos de Israel e depois de Maomé, através de 2 irmãos que surgem depois. Mas certo é que no primeiro momento Deus deu um filho para Sara, ela engravidou de Abraão. Em determinado momento Deus pede que Abraão leve essa criança pela mão até uma colina X e que lá então ele sacrifique o filho como uma demonstração de amor a ele, Deus. Abraão chocado: Deus, me desse o único filho, minha mulher velha, e me pedes isso agora? Te peço, eu quero que tu sacrifiques o teu filho em meu nome. Abraão leva a criança, sem contar muito bem a história, leva uma faca, punhal, chega lá em cima, se prepara para matar o filho. Sara fica desesperada, chorando, aquela história toda. Quando ele vai sacrificar o filho, Deus diz: Abraão, para, não precisa matar teu filho, mas o Senhor me pediu que eu matasse, eu vou matar, eu sou seu servo. Não, eu só queria que tu me desse uma prova do teu amor. Assim inicia o tema do sacrifício, com uma prova de amor a Deus. Então todas as pessoas, nas mais diferentes religiões, usam o sacrifício como uma devoção, como uma entrega. Nos nossos incas e nos maias, a virgem era sacrificada. Então uma menina da comunidade escolhida, geralmente a menina virgem, porque era pura, e a mais bonita era sacrificada em cima de uma pedra, com facas feitas de lasca de pedra. Ela era alcoolizada com uma bebida forte para perder um pouco da consciência. Então o peito dela era aberto e era retirado o coração, ainda quente, pulsando, com sangue quente, e oferecido aos deuses dos incas, dos maias. Muitos povos sacrificaram as virgens pelo mesmo motivo que Deus pediu a Abraão que matasse seu filho. Então é uma dedicação à história inicial. Sabe que aqui na América Latina, os astecas, né, eram os mais carniceiros nesse sentido, né? Mas no mundo há quem diga que aqui eles sacrificavam pessoas que não tinham grandes mamíferos. E na Europa, né, na região também da Ásia, onde havia grandes mamíferos, né, foi rapidamente substituído o
o sacrifício do ser humano ao longo da história. Né? Mas aí já com uma substituição. Inicialmente eram pessoas e geralmente pessoas virgens, ou seja, crianças. O sacrifício de crianças era muito comum. Nós temos ainda isso como um resquício dos sacrifícios dessa época da Virgem, de uma forma simbolicamente deslocado no povo gaúcho. No Uruguai, já que nós temos um ouvinte de 33, onde existem grandes fazendas, estâncias, é comum que na Páscoa, no domingo de Páscoa, se faça o churrasco de Páscoa, onde até pouco tempo atrás, ainda existem alguns lugares que se faz isso, se repete essa história, se sacrificava, se abatia a novilha mais bonita do rebanho, ou seja, a melhor novilha do rebanho era abatida como um sacrifício, embora isso já não seja tão claro na cabeça das pessoas, mas é resquício dessa época em que se abatia a virgem do grupo familiar desculpa, do grupo familiar. Em algumas fazendas, em algumas instâncias, se abate a novilha, a melhor novilha do lote, como uma oferenda aos deuses por ter dado certo e para seguir dando certo. No Peru, por exemplo, nas colheitas, se usa derramar vinho na terra, e na Argentina também se faz isso. E o sangue da Virgem. Então, o primeiro gole, digamos assim, quando se abre uma boa garrafa de vinho na colheita, o primeiro gole se devolve para a terra. E a partir dali, então, se distribui entre as demais pessoas. Então, tudo isso são formas atuais, modernas, os sacrifícios seguem existindo simbolicamente, mas tem sempre essa ideia profunda de que algo tem que ser entregue, que os ganhos, que os produtos, que a produtividade, que a fertilidade da terra vem da entrega aos deuses. Naquela época, né, pela leitura, pelo conhecimento que se tinha, era, entre aspas, aceitável esse tipo de conduta. Né? Só que nós estamos, né, no terceiro milênio, né, e ainda tem situações iguais, né? E que a gente sabe que isso não vai resolver absolutamente nada, né, Newton? Não, mas tu estás cometendo um erro enorme, Sim. Que é o erro que todo mundo comete. Nós temos, na nossa história, mais ou menos uns 30 mil anos de história pré-humana. Bem, claro. Temos aí uns 10 mil anos, mais ou menos, de história um pouco mais humana. E temos aí uns 3.000 anos de civilizados, 3.500 anos de civilizados, digamos assim, ou tratando de ser civilizados. Estamos falando de 3.000 anos. E nós temos só dos dinossauros nós temos 200 milhões de anos que eles desapareceram, viveram mais 200 milhões de anos, temos 400 milhões. Raiz. Temos aí 1 bilhão de anos fácil. Assim, 1 bilhão de anos contra 10 mil anos, 3 mil anos. E se nós, então, e nesses 3 mil anos estamos contando só os dinossauros. Nós temos que pegar do período da luz para cá, né? Que eu também teve um período muito obscuro desses 3 mil anos que nós estamos nos referindo, né? Teve um período muito obscuro da nossa civilização, né? Mesmo com a escrita. Agora, acontece que hoje, né, nós não conseguimos, nas gerações que temos, vencer a ignorância que nós éramos. Então, né? Se nós quantificarmos a nossa cabeça, nós diríamos que nós temos uma praia com areia, que é o mundo animal, e alguns grãozinhos de areia, que é o mundo civilizado. Quem é que vai vencer? Sim. A gente só vai ter essa outra parte. Nós precisamos viver alguns milhões de anos para poder equiparar uma coisa com a outra. Provavelmente seja em termos de transmissão genética e de vivências, mais ou menos vai ser isso. Então nós só vamos ser humanos como nós gostaríamos de ser hoje, talvez daqui 1 milhão de anos. Mas, Newton, parece que aí juntando a questão individual, né, Newton? Parece que está na nossa dualidade, do vida e morte, você às vezes se implantar alguns castigos como quase igual a um sacrifício. As penitências. Você se penitencia, né? O sentimento de culpa também ele não é, de certa maneira, né, uma forma de você se penitenciar? Com certeza.
O sentimento de culpa exige inconscientemente o castigo. Porque se o indivíduo tem dentro de si um júri que julga e condena ele culpado, imediatamente depois surge a necessidade do castigo. O castigo cada um vai encontrar dentro das suas possibilidades. O indivíduo pode adoecer organicamente, o indivíduo pode se portar mal, o indivíduo pode perder dinheiro, o indivíduo pode trabalhar mais do que precisa, o indivíduo pode ter uma noite de insônia totalmente desnecessária, o indivíduo pode bater de carro novinho que recém comprou. Mas qual é o código que me impõe eu, no meu sentimento de culpa, né, essa percepção do sentimento de culpa, me autoimplantar alguma penalidade? Não tem código, é da história da humanidade. A origem do sentimento de culpa está, em princípio, no parricídio. Se supõe, do ponto de vista antropológico, e Freud tomou isso muito ao pé da letra, de que em algum momento, nas tribos primitivas, nos grupos primitivos pré-humanos, em algum momento os filhos se reuniram em contra do pai. Por quê? Porque o pai, como acontece no mundo animal, detinha o poder das mulheres, das fêmeas. E o pai cobria as fêmeas primeiro e antes de mais nada, todas elas, filhas, primas, sobrinhas, etc. Ele tinha o poder das fêmeas, como é no mundo animal. Em algum momento se supõe que os filhos se deram conta que, somando a força deles, eles seriam mais fortes que o pai. E o pai, para fazer com que os filhos não tivessem acesso às fêmeas, mantinha os filhos castrados. Imediatamente depois que eles nasciam, o pai castrava os filhos. Se diz que castrava com os dentes, por exemplo, arrancando os testículos com os dentes, com as unhas, com os dedos, estraçalhando os testículos dos recém-nascidos ou das crianças pequenas, que era uma forma dele se garantir de que as fêmeas todas seriam dele e ele seria responsável pela transmissão genética. Então, em algum momento se supõe que os filhos se reuniram e se deram conta de que somados podiam resolver esse problema. E aí matam o pai. Ao matarem o pai, se instala o parricídio e depois dá um grande remorso, porque era o pai, e surge o sentimento de culpa como consequência disso evolutivamente. Isso aí também está tendo a própria mitologia, sim, né? Sim. Quando a gente pensar de deuses que eram bastante, né, vamos dizer assim, másculos, né? Sim. De ter relações com várias fêmeas, né? Mesmo que não as deusas. Até tu vê o filicídio, por exemplo, em Cromos, que aparece ele estraçalhando, se eu não me engano, Cromos, que aparece estraçalhando, comendo. Sim, mas aí se junta e surge Zeus, né? E Zeus, ele, na verdade, ele é, vou dizer assim, um homem, né? Um deus másculo, né? E vai cobrir várias mulheres, né? Bom, deuses e não, né? Toda a mitologia antiga foi criada por seres humanos que de alguma forma colocavam no mito as suas interpretações, fantasias, o seu mundo interno, como costuma acontecer quando alguém pinta um quadro, coloca seu mundo naquele quadro. As histórias são antigas, mas elas são adaptáveis ao momento que nós vivemos, porque é o sentimento da pessoa. E além do mais, quando a história se propaga, se perpetua através dos tempos, é sinal de que ela revela algo que é universal a todos os homens. Portanto, uma história escrita em 600 e tu lês hoje, em 2017, e te identifica com aquela história, é sinal de que aquele escritor transmitiu desde as suas entranhas fantasias e conflitos que eram universais ao ser humano. Portanto, tu lê e tu te identifica, mas isso é verdade, eu consigo entender isso. Isso foi escrito há 600 depois de Cristo, ou 400. Então, de que forma tu consegues escrever algo e transmitir através dos tempos, ou pintar algo e transmitir através do tempo? Quando tu colocas, quando tu tens a habilidade de colocar do teu mundo interno fantasias que são universais, que vão valer para sempre para todos os homens. Então sempre vai ter uma fila de pessoas para olhar um quadro, da Mona Lisa, por exemplo, que toca nas entranhas das pessoas, que ninguém sabe porquê, mas toca. Então o pintor Da Vinci teve a grandeza de poder olhar para dentro de si e pintar de forma totalmente intuitiva o seu mundo interno, que era o mundo interno de milhares ou de milhões e milhões e milhões de pessoas. O universal. Então todo mundo fica fascinado da mesma forma que ele se fascinou.
Bom, isso é uma habilidade que algumas pessoas têm. E fala a favor do universal. Então, os mitos são universais por causa disso. Tem valor antes e depois, com pequenas adaptações, evidentemente. Então, essa questão voltando à questão do sacrifício, é porque tem que ver com essas necessidades, com essas questões universais. Agora, o sacrifício está dentro de nós. Sim. Essa necessidade de sacrifício. Sim, como uma necessidade enorme de termos alguém que zele por nós. Então nós pagamos um tributo, um preço para que alguém zele por nós. Não importa quem é o alguém, chamarão de Deus uns, outros de diabo, ou sol, lua, já tivemos as mais diferentes manifestações. Não importa, mas alguém que zele por nós. Então é uma necessidade universal. Sempre existirão pessoas que zelem por nós. Provavelmente herdeiros das nossas relações com os nossos pais, que foram os primeiros a nos zelarem, que nos zelaram mal ou bem. Provavelmente as pessoas, do ponto de vista clínico, que tiveram pais mais eficientes, são pessoas menos religiosas. As pessoas que tiveram pais mais eficientes nas funções de pai e mãe são pessoas na prática menos religiosas. As pessoas que tiveram falhas nas proteções domésticas, digamos assim, e aqui eu não me refiro só a sapato novo, comida, eu me refiro à parte afetiva, a conexão, enxergar, o sentir, o estar, o olhar, o perceber, o agasalhar, o conter, e assim por diante, e infinidade de outras coisas. São pessoas que certamente serão menos religiosas, mas mesmo assim terão esse mundo herdado. Ela penaliza a vida de um ser, né, para contemplar algo no seu imaginário. Sim. Mas ela não se penaliza. Ela penaliza o ser lá que vai perder a vida. Mas é um deslocamento. Isso se chama deslocamento. Nós deslocamos um conflito de uma situação para outra por comodidade interna nossa. Se matar uma pessoa hoje é conflitiva, porque a sociedade já não permite que a gente mate uma pessoa em sacrifício, muito embora tem pessoas que matem pessoas em sacrifício, né? Existem relatos. Tem outros países, e aqui no Brasil, crianças os que meninos de Altamira, nesse estilo assim, né? Então, ainda existe o sacrifício humano, que não é permitido, evidentemente. Então, se a sociedade reprime o sacrifício humano, isso passa a ser um grande problema. O indivíduo desloca, o psiquismo dessa pessoa desloca essa necessidade para uma situação permitida. Então, nós vamos abater uma galinha, um galo, nós vamos abater uma cabra, uma terneira, uma novilha, um novilho, uma ovelha e assim por diante. Mas a necessidade segue vigente dentro de nós. Com o qual eu quero dizer que, mesmo aquelas pessoas que foram supridas necessariamente ou adequadamente das suas necessidades afetivas em casa, ainda tem a bagagem histórica do sacrifício e da necessidade de entregar alguma coisa para alguém superpoderoso. Então, que isso vem da história da humanidade e da pré-humanidade. Quanto maior o desamparo, maior a necessidade da crença. Então, os indivíduos muito crentes são os que se sentem mais desamparados. Só que eles precisam pedir ajuda. Tempos atrás eu perguntava para o professor Jandir Zanotelli, né, na linha de conhecimento, o que é mais importante, né? É o conhecimento lógico, filosófico ou a crença, né? E ele disse que é a fé, a crença, porque é mais forte que o teu conhecimento lógico, né? Como nós somos ainda atrasados na relação mental, Newton, né? Porque o conhecimento lógico tem que ver com esses 3.000 anos aos quais nós nos referimos agora da civilização. E a fé, a crença, é muito mais longo. É da história pré-humana, vem desde a história pré-humana, então nós temos alguns milhões de anos. E mesmo sabendo que não pode, não tem lógica, né? Você mesmo assim crê. E comete o absurdo de tempos atrás, em nome de uma crença. Isso nos dá, não em nome da lógica. Isso nos dá a ideia da imensidão do psiquismo humano, da imensidão. Por isso eu comparava uma praia de areia fazendo parte do mundo pré-humano e animal, e alguns grãos, e um punhadinho de areia, talvez estou exagerando, um punhadinho seria demais, alguns grãozinhos de areia equivalentes ao mundo atual, à herança civilizada. Então nós temos uma desigualdade enorme, é muito fácil ser
animal. É muito fácil perder a noção, é muito fácil se comportar mal, é muito fácil matar Mas alguém. o animal, ele não faz isso. O animal não sacrifica por sacrificar. Ele na sua defesa, né, ou para alimento. Bom, o animal... Nós é que fazemos isso. Então, porque o animal tem noção, de que se ele matar por matar, ele vai morrer. A natureza dele ensinou ele a entender que se ele matar por matar, ele vai morrer. Nós, nesse sentido, até somos mais brutos que o animal. Vemos agora a questão do aquecimento global. Trump, por exemplo, como representante desse mundo animal, saiu do acordo do clima. O Trump nos remete a uma situação que também me chama a atenção. No Brasil, hoje, nós estamos vivendo governados por um ninho de gatos, vamos dizer assim, né? Gato para cá, gato para lá. Mas nós gostamos, às vezes, de eleger loucos. E não é só nós, né? Mas então... Lá, os americanos elegeram o Trump, né? Prevaleceu a loucura, né? Porque ele já tinha demonstrado que ele não era muito bem no estado emocional. Mas isso, né, mostra que nós não estamos muito longe do mundo animal. Que volta e meia o mundo animal nos comanda, assume o controle das nossas cabeças. Se nós pensarmos, olha só, o que nós estamos falando no fundo, se nós pensarmos que os animais controlam os seus abates e não matam desnecessariamente porque eles sabem que vão morrer de fome, nós temos um animal degenerado, que seria o Trump, e desculpe a expressão, mas é o que cabe dizer para as pessoas entenderem em casa. Não é só uma questão de desabafo, mas é também de pensar profundo. Uma pessoa descontrolada descontrola e descuida o clima que vai matar todos. Vai provocar a morte de todos se seguir assim. Porque não vai haver condições necessárias para as pessoas sobreviverem. Tu vai ter uma temperatura de 50, como já existe nos Estados Unidos, lugares com uma temperatura na Terra de mais de 50 graus centígrados, que a semente, que já pararam de plantar porque a semente cozinha. E não é só nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos por excelência. E o indivíduo está lá, mora lá e sabe, e opta por o aquecimento global, porque as chaminés, as indústrias, o petróleo, que vai gerar mais dinheiro, e não se importa de morrer o próprio povo dele e o povo dos outros países por falta de condições climáticas. A China é um exemplo disso, as pessoas andam de máscara. Mas eles encontram adeptos, seguidores, né, que são capazes de morrerem por eles. Bom, né? E aí então, doença de um atrai a doença de outro. Seguimos o raciocínio. Né? Se um animal não mata além do necessário porque sabe que vai fazer falta para ele e para o grupo dele, para os descendentes dele, ele controla a matança só para saciar sua fome, um outro animal descontrolado e degenerado mata desnecessariamente, para ganhar desnecessariamente, porque não pode ter menos, mesmo sabendo que depois vai morrer. E vai morrer vai botar em risco todo mundo. Quer dizer, é uma subespécie do mundo animal. O indivíduo voltou... Sim, retrocedeu para o pré-animal, para o humano e pré-animal, vamos dizer assim. Sobre esse tema nós ampliamos na próxima semana. Mas é importante a gente pensar... Né? Ver como o mundo animal está muito próximo de nós. Não, na verdade o mundo animal está dentro de nós. Com certeza. Dá para perceber dessa maneira. Prioritariamente, as pessoas confundem desenvolvimento tecnológico com o mundo humano. Uma coisa é o desenvolvimento tecnológico dos últimos anos. A nossa fera, né, que existe aqui, cada um de nós tem uma fera dentro. Né? Controlar e educar, manipular essa fera, eu acho que é o nosso objetivo maior, civilizatório. Obrigado, Newton. Uma tarefa assim concluímos. Na próxima semana estamos de volta.